Bom, meus irmãos, no domingo passado, nós demos uma avançada na carta de Paulo aos Gálatas e a nós, ao invés de nós meditarmos, estudarmos e recebermos do Espírito Santo sabedoria e entendimento espiritual, no capítulo 2, nós demos um pulo para o capítulo 3, até porque existia algo que o Espírito Santo me impulsionava, me impelia a compartilhar com vocês no capítulo 3. Nós vamos voltar para o capítulo 2, até porque em nenhum desses capítulos, já que nós temos essas cartas por capítulo, porque carta não existe capítulo nem versículo, nós vamos acompanhar assim, como está. Mesmo já indo para o caminho da maturidade pelo Espírito, sabendo já fazer a diferença de que nem tudo se esgota, um assunto se esgota num capítulo, nas cartas de Paulo. Isso é uma coisa que veio da Vulgata Latina, para tentar ajudar, que com toda seriedade, no meu ponto de vista, atrapalha mais do que ajuda. Por quê? Porque o assunto, ele não termina, ele começa num capítulo e não termina num capítulo, dá continuidade. Então a gente tem que buscar também esse discernimento simples, mas que a maioria de nós salvos ainda lendo textos isolados, capítulo como se fosse uma prece mecânica, como se o capítulo em si já se esgotasse o assunto todo. Não, nós meditamos no capítulo 3 e eu sabido de que o que eu compartilhei com vocês no domingo passado são poucas coisas da grandeza das verdades espirituais contidas ali naquela fala de Paulo no capítulo 3. E nós falamos no domingo passado que esse ajuntamento chamado de culto, de busca do Espírito Santo, é uma coisa pagã, é uma coisa que é antigraça, é anticristo, é anti-espírito da graça. Vocês acompanharam comigo a fala de Paulo aos Efésios e a nós no capítulo 1, como é que alguém é selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção? É selado em Cristo, com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, repito. É quando alguém, ouvindo o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, que é o padrão de Deus para salvar a humanidade, é o Evangelho de Cristo. Deus não tem outro padrão. O chamado de Deus para salvar um gentio é pela graça de Cristo, não é por outro meio. Outro chamado, eu disse domingo passado e vou repetir, outro chamado não é a voz de Deus, é a voz do príncipe da potestade do ar, desse espírito que opera nos filhos da desobediência, que Paulo chama de Satanás em algumas cartas, chama de diabo em outras cartas, chama de maligno, tentador, enfim, Paulo usa adjetivos para esse ser, mas eu prefiro mencionar, para deixar bem definido e demistificar o que está aí. Paulo diz o príncipe da potestade do ar. Então é um ser que não foi aniquilado. Romanos capítulo 16, verso 20, Paulo disse a eles e a nós: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Veja que Paulo não desconsiderava os ardis desse ser e de toda o seu ajuntamento de espíritos que operam nas regiões celestiais da maldade. Não é esse o assunto. Mas eu disse para vocês que esse ajuntamento chamado de culto, que as denominações
fazem uso desse culto, dessa busca, a busca do Espírito Santo, isso é pagão, meus irmãos. Isso é um insulto ao Espírito da graça. Isso é aniquilar a graça de Cristo. Porque nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos, por termos ouvido o Evangelho da graça de Deus em Cristo. Foi claro? Bem claro, bem assim. Tá vendo? Eu estou sendo bem suave, bem pautado, bem explicadinho, para não ficar nenhuma sombra de dúvida. E hoje, meus irmãos, nós vamos abrir na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, e nós vamos extrair daqui algumas verdades espirituais. Volto a repetir. Não se exaure, não se esgota essas verdades espirituais em apenas uma leitura e um meditar, em um compartilhamento. Há muitas verdades espirituais aqui, que passo a passo, à medida que nós vamos nos entregando ao Espírito Santo, que é o ministro desse novo pacto, dele é que procedem os ministérios e os dons verdadeiros, é dele. Algumas pessoas que me ouvem, né, que gostam de, se fazerem confundidas no que eu falo, porque, irmãos, eu procuro ser bem explicado naquilo que eu exponho, como sendo o Evangelho da graça de Deus em Cristo. E alguns pegam o que eu digo e distorcem. Então você não crê mais nos ministérios, você não crê mais nos dons. Ora, é possível alguém que crê naquele que dá os dons e os ministérios e não crê nos dons e nos ministérios? Claro que não. Não é possível. Se você está crendo no Espírito Santo como o ministro desse novo pacto, é evidente que você vai crer em todas as coisas que procedem dele. Amém, meus irmãos? O que eu creio? O que eu creio e o que eu não creio, vou colocar aqui. O que eu creio é que todo ministério, sejam eles o ministério apostólico, que eu não vejo legitimidade hoje em graça desse ministério apostólico, eu vejo em Paulo e vejo nos apóstolos da circuncisão, Pedro, Tiago, João e os demais, porque foram testemunhas da vida, da morte e da ressurreição do Cristo. Paulo foi testemunha da ressurreição do Cristo e recebeu, como nós vamos ler, meditar e compartilhar nessa carta aqui aos Gálatas, e também quero ler uns textos de Efésios 3. Porque, queridos, ninguém vai deixar de crer nos dons e nos ministérios se crer no Espírito Santo. Então, o ponto a ser ressaltado, antes de nós lermos os textos, é este: eu creio nos dons e nos ministérios. Eu não creio nos dons e nos ministérios que estão aí. Porque poucas pessoas na terra têm esses dons do Espírito e os ministérios legítimos. A maioria, as pessoas chamam para si essas prerrogativas. As pessoas se auto-intitulam. Quando não isso, elas intitulam a outros por pretensões, por conveniência. As razões são muitas. Então eu quero deixar bem claro que eu creio. Eu creio nos dons e nos ministérios que o Espírito Santo distribui, que procedem dele. Eu creio. Agora, irmãos, no que está aí em nome de ministério ou ministérios do Espírito e dons, vou dizer para vocês, como alguém que faz observações e leituras, muito pouca gente tem uma febre de apostolado, né? Uma febre de profeta, uma febre de evangelista, e poucos são aqueles que apacentam mesmo no Espírito da graça, apacentam o rebanho como o rebanho sendo de Cristo. A maioria dos que apacentam o rebanho são deles,
As pessoas são propriedades dos homens, não são de Cristo. Não é daquele Espírito que o Cristo, já ressuscitado, disse para Pedro, está no livro de João: Pedro, tu me amas? Ele respondeu: te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Então veja, meus irmãos, as ovelhas não é minha, de Marcos, não é de homem nenhum. As ovelhas são do Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Então, eu creio, e creio tanto nos dons e ministérios dados pelo Espírito Santo, que eu encorajo, induzo, levo as pessoas a dependerem do Espírito Santo. Porque, irmãos, façam a equação comigo. Se é o Espírito Santo que dá os dons, você vai buscar em quem? No curso? Na faculdade teológica? Vai buscar o quê? Numa escola de treinamento de obreiros? Culto de liderança? Isso tudo é humano, irmãos. Até diáconos e presbíteros, para guiar o povo, Paulo, quando fazia recomendações a Tito e a Timóteo, Paulo tinha critérios. E Paulo podia ter critérios como esses, tais, porque Paulo foi um homem do Espírito. Paulo se entregou ao senhorio do Espírito Santo. A graça de Deus revelada a Paulo é a graça que só pode ser vivida, encarnada e anunciada pelo Espírito, porque senão é carne, porque senão ainda é manipulação mental, porque senão ainda é sugestão e insinuação de forças espirituais da maldade. Então, nessa carta de Gálatas, que nós começamos alguns domingos atrás meditando nela e extraindo verdades espirituais, e estamos dividindo aí em vários áudios, né? Vários volumes, e já estamos chegando agora no volume 10 dessa edição da carta de Paulo aos Gálatas e a nós. No capítulo 2, verso 1, Paulo diz assim, dando continuidade ao que ele falou no capítulo 1, que nós lemos no domingo passado. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Veja, meus irmãos, Paulo teve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, teve aquela experiência, sabe, maravilhosa, gloriosa, aonde ele reconheceu a soberania e o senhorio de Cristo, o qual, sem ele saber, perseguindo os irmãos, maltratando os irmãos e sendo conivente na morte dos irmãos, ele estava indo contra o Cristo ressuscitado. Porque, queridos, todo salvo, todo espírito nascido de novo pela fé em Jesus Cristo é membro do seu corpo, é membro do corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Então, se ele é o cabeça deste corpo, a igreja, cada membro tocado, se alguém te toca, se alguém te maltrata, se alguém te persegue, por você ou por eu, por nós andarmos na verdade, vai ter que prestar conta com o Senhor Jesus Cristo. Não tem como escapar. Não vai ter prestação de conta se eu andar no erro. Se como um salvo, eu, plantar na carne, e eu ser maltratado como ladrão, maltratado porque fui para o pecado da lascívia, do adultério, do roubo, da mentira, aí, meus irmãos, não tem juízo para quem te toca, porque você está dando legalidade à carne e às trevas. Mas se você anda na verdade, se você anda guiado pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito da graça, aí, meus irmãos, podem ter certeza, vai ter que se deparar com o Senhor Jesus Cristo.
vai ter que conversar com o Espírito da graça. Vai ter que dar satisfações a Ele. Quantos me entendem? Amém. É o que Paulo disse na carta aos Tessalonicenses e a nós. É justo aqueles que vos atribulam serem atribulados. Então é sério, meus irmãos. E esse é um dos benefícios da graça de Deus para aqueles que entenderam a graça e vivem somente crendo, vivendo e tendo a graça de Cristo como única obra suficiente para a salvação e a santificação. Então Paulo começa dizendo, olha, depois de 14 anos eu subi novamente a Jerusalém. Veja, que se passaram 14 anos. Paulo estava fazendo outra coisa. Estava se enchendo das verdades da graça, lendo o livro dos profetas, a base de Paulo para a pregação dele, principalmente para anunciar a graça de Deus entre nós gentios, a base dele era o livro dos profetas. E Paulo recebeu a revelação da graça pelo próprio Jesus Cristo. Verdades espirituais, segundo ele, na segunda carta aos Coríntios e a nós, no capítulo 12, verdade essa que não eram nem lícitas serem faladas. Então você veja que muita coisa que Paulo recebeu, Paulo não compartilhou. Que penso eu que ele não tinha permissão do Senhor Jesus Cristo para compartilhar. Mas aquilo que lhe foi comissionado a anunciar, ele anunciou. Que foi a tônica da mensagem de Paulo era que o mistério que estava oculto, ele foi revelado a Paulo. Qual era o mistério? Cristo em nós, os gentios, a esperança da glória. Porque a promessa de salvação tinha sido dada somente para os judeus. Mas já os profetas vinham dizendo, meus irmãos, porque Deus tinha feito promessas para o povo de Israel pelos patriarcas. E Cristo veio cumprir isto. E na vinda dele, ele também trouxe a misericórdia salvadora para nós, os gentios, por meio da sua graça. Aí no verso 2, Paulo diz, fui para lá, ele está falando para lá a respeito de Jerusalém, por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que precisam, ou melhor, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou não ter corrido inutilmente. Vejam, meus irmãos, Paulo está dizendo, fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. A mensagem de Paulo entre os gentios não era a mesma mensagem que Pedro, Tiago e João pregavam aos judeus. Paulo tinha uma mensagem diferenciada para nós gentios. Paulo diz aqui, eu expus o evangelho que eu prego entre os gentios. Se Paulo coloca desta forma, meus irmãos, não é pecado, não é erro, não é heresia nós pensarmos aqui que o que Paulo anunciava entre os gentios, aquilo que ele recebeu como estabelecimento da graça de Deus para ser anunciado entre os gentios, não era a mesma coisa anunciada pelos demais apóstolos da circuncisão. Porque se fosse, por qual razão ele ia expor o que pregava entre os gentios? Por quê? Seria tudo igual. Se é a mesma coisa, vai expor o quê? Não tem nada para expor. Ele ia dizer para eles assim, ó, aquilo que vocês anunciam aqui entre os judeus, eu estou anunciando lá entre os gentios. Não. Eu expus para eles o evangelho que eu prego entre os gentios. E Paulo está dizendo aqui, queridos, que ele procurou os que influenciavam. Porque se os que influenciam na nossa geração hoje não forem despertados pela graça de Deus,
os influenciados farão resistência. Porque já está cheio de dominados e dominadores. As pessoas se autodenominam: eu sou do pastor fulano, eu sou da igreja de tal. Você veja que isso é um domínio. A pessoa já está se colocando debaixo de um jugo. Quando diz eu sou do pastor fulano de tal, ela está dizendo que é pertencimento do pastor fulano de tal. Não venha me dizer ao contrário. É isso que eu entendo. É isso que fica explícito, fica claro. Quando alguém diz eu sou de Cristo, somente de Cristo, eu estou me reunindo com um grupo de irmãos em graça, crescendo na graça e no conhecimento, me fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, é uma coisa. Agora, quando diz eu sou do ministério do pastor fulano, eu pertenço ao pastor fulano, eu pertenço à igreja, se referindo ao lugar emplacado, denominacional, institucional, eu sou dali, essa pessoa, ela está se autodeclarando que ela é pertencimento desse ou dessa organização. Quantos me entendem aqui, meus irmãos? Quantos me entendem? Então Paulo está dizendo, eu fui mostrar, manifestar, expor, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes. Então Paulo chamava em particular. Veja que Paulo não era um tumultuador. Paulo não era uma pessoa que chegava num lugar e constrangia ninguém. Paulo reunia esses líderes. Paulo reunia quem influenciava e expunha para eles o evangelho que ele recebeu, a mensagem da graça de Deus que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo ressuscitado para anunciar entre nós gentios. E nas pisadas de Paulo, no espírito de Paulo, meus irmãos, nós que entendemos a graça de Deus, que entendemos que Deus está chamando pessoas para serem salvas somente pela graça, devemos seguir as mesmas pisadas. Então o evangelho entre os gentios não tem nada a ver com a lei cerimonial de Moisés, com práticas, com regras, com ensinos. Não tem nada a ver com as cerimônias, ensinos e práticas do cristianismo. Também não tem nada a ver com ensinos, regras e práticas dos movimentos evangélicos. Tem nada a ver. O evangelho da graça de Deus em Cristo é um anúncio isolado de tudo isso que está aí. E quero dizer para vocês que o que equivale, o que tem valor como anúncio para a salvação dos perdidos é o anúncio da graça de Deus em Cristo como sendo a única fonte de salvação e acesso pela fé a esta graça. Não tem outra. Aí Paulo vai dizendo, verso 3, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Meus irmãos, Paulo chama a prática das leis de Moisés de escravidão, porque o novo pacto chegou. A graça foi estabelecida na ressurreição. Não é à toa que Paulo diz aos Romanos e a nós, no capítulo 6, verso 14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mudou-se o pacto, meus irmãos. Mudou-se. E se muda o pacto, mudam também as práticas, as normas, os padrões, tudo mudou. E a graça é um pacto espiritual, meus irmãos, de práticas espirituais, não de obras externas.
nem da lei cerimonial, nem do cristianismo, nem dos movimentos evangélicos. A graça é um pacto, é uma aliança, é um ministério de práticas do Espírito Santo. O lavar purificador e regenerador, eu não me cansarei de repetir sempre isto, não é em águas, é no Espírito. Paulo fala a Tito e a nós no capítulo 3, do verso 4 ao verso 7. Então água não tem mais nada a ver nesse novo pacto. Guardar dias de festas não tem nada a ver com esse novo pacto. Comida, bebida, não tem nada a ver nesse novo pacto. Não é à toa que Paulo diz aos romanos e a nós: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é paz e justiça no Espírito Santo. Não tem mais nada externo, meus irmãos. Eu sei que a nossa mentalidade foi treinada a isso que está aí: o batismo em águas, a chamada Santa Ceia do Senhor, que nós, na ignorância, ainda com um véu posto no nosso entendimento, a gente diz que é de Deus. A gente diz, está na Bíblia. A gente diz, Jesus fez. E não foi nada disso que ele fez. O que ele estava comemorando era a Páscoa dos judeus, que os elementos são muito mais elementos do que esse que se apresenta hoje aí. Então eu quero, não é meu assunto, mas eu quero ressaltar que neste novo pacto, quem nasce de novo pela fé em Jesus Cristo ressuscitado, precisa entender que não é mais um pacto de práticas externas, onde as pessoas vão querer se aperfeiçoar no esforço próprio, no esforço religioso, no esforço humano. Neste novo pacto, meus irmãos, existe um padrão para o salvo: o meu justo viverá da fé. Simples assim. Fé em quê, Marcos? Fé no que Jesus Cristo fez na cruz e na ressurreição. Fé no que ele deu como sendo graça de Deus para Paulo, a nós os gentios. Fé nisto. Não há mais nada a acrescentar, não há nada a ser retirado, meus irmãos. É seguir as pisadas de Paulo, e nós vamos encontrar isso nesta carta de Paulo, à medida que nós vamos meditando nela. Essa carta é uma carta libertadora. Quando alguém se entrega ao Espírito Santo orando em línguas para edificação, e sujeitando a sua mente à leitura, ou à audição, ou à meditação, nesta carta de Paulo aos Gálatas e a nós, é claro que vai ser libertado no entendimento. Não é à toa que o Espírito Santo disse pela boca de Salomão, em Provérbios, que o justo é libertado pelo entendimento. Enquanto o nosso entendimento não é libertado pelo Espírito Santo, meus irmãos, a gente se torna um zeloso de Deus religioso. Somente isso. Achando que está fazendo para Deus, achando que aquilo ali é de Deus, confrontando o Espírito da graça, dizendo que não é assim, insultando o Espírito da graça, sendo um maledicente da graça de Cristo. E Paulo, meus irmãos, ele tinha todos os requisitos religiosos de um judeu para não ter recebido essa revelação, essa graça, o que ele chama de ministério entre os gentios. Quem foi Paulo?